Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai dar continuidade, ao nosso conteúdo e a gente vai iniciar na parte agora de dinâmica. Até então, nós só tínhamos estudado cinética e agora vamos para essa parte de dinâmica, que vai juntar tanto a parte de cinética quanto a parte de dinâmica. E vamos começar por um assunto que vocês já conhecem muito bem, que são as leis de Newton. Nós temos a primeira, a segunda e a terceira. Não é um bicho de 7 cabeças, vocês já estudaram, não muda nada do que vocês estudaram, talvez acrescente mais alguma coisa, afinal vocês estão no ensino médio, mas não é nada muito diferente do que vocês já estudaram. Nós vamos ver alguns conceitos que são essenciais antes de cada lei, para poder entender, para calcular. E na aula de hoje nós vamos estudar a primeira, a segunda lei. Eu vou passar para vocês um exercício, vai estar disponível também para vocês fazerem um download e me enviar até a próxima sexta-feira, porque esses exercícios do livro eu quero fazer com vocês, tanto dessa parte inicial até o fim da terceira lei de Newton. A gente ir fazendo e observando as diferenças entre cada lei. Acho que fica melhor para compreender e não dá tanto trabalho. Então nós vamos começar aqui essa parte do capítulo 10, página 29. Acompanhem pelo livro de vocês, porque às vezes a imagem não fica muito boa, para a gente entender isso aqui, relembrar na verdade, né? Aí vamos lá. Fenômenos mecânicos, dinâmica, capítulo 10, leis de Newton. Até o momento, estudamos os movimentos que os corpos podem descrever sem se preocupar com suas causas. O que seria isso? Sem se preocupar pelo o que foi aplicado para que acontecesse determinada coisa, para que resultasse naquele movimento, resultasse naquela força. A dinâmica é o ramo da física que estuda as causas dos movimentos baseada em 3 leis muito importantes, que são as nossas leis de Newton. Para que essas leis sejam compreendidas, aí nós vamos conhecer alguns conceitos. E vamos começar aqui pelo de força. E o que é força? A força é um agente físico que pode produzir 2 efeitos, dependendo do corpo em que ela está sendo aplicada. Deformação, que é o efeito elástico, quando atua sobre uma mola ou um elástico, e aceleração, efeito dinâmico, quando atua sobre um corpo. Aí nós já começamos aí com 2 exemplos. Temos aí uma mola e foi colocado um pêndulo a essa mola, e à medida que vai aumentando o peso, cada vez mais a mola vai o quê? Deformando. Então temos aí a força que é aplicada, que causa o quê? A deformação. E nesse que o rapaz está empurrando o piano, a gente percebe que a força que ele aplicar nesse piano vai conduzir com a aceleração que esse piano vai ter. Então tem aí o que? A força, olha, força provocando uma aceleração sobre um corpo. Tranquilo até aí, nada demais. Aí vamos continuando. A força é uma grandeza vetorial e ela apresentará direção, sentido e um módulo, que são o nosso famoso vetor, que a gente já estudou. Quando o corpo estiver submetido a várias forças ao mesmo tempo, podem-se substituir todas as forças por uma. E qual é o nome disso? Força o quê? Resultante. Vocês fizeram um trabalho sobre isso e já tem um bom conhecimento sobre essa parte de força resultante. Nós temos diversas forças e conseguimos transformá-las em apenas uma, que é justamente a força resultante. Aí tem aí o exemplo do cachorro. F1, F2, forma aí, se vocês perceberem, o nosso ângulo de 90 graus. E partindo da origem, cortando esse ângulo de 90 graus, a gente tem a nossa força resultante. No sistema, essa parte agora é bem importante, olha.
No Sistema Internacional de Unidades, a força é medida em newtons, em homenagem ao cientista que estudou e criou as leis que descrevem a dinâmica. As forças que atuam entre... que eu disse que era importante. É lembrar que a unidade de medida é newtons. Vocês lembrem sempre disso, porque é extremamente importante. A questão sem a unidade adequada vai acabar anulando a questão por uma besteira, porque se você fez o cálculo, você consegue chegar à unidade de medida. Continuando, as forças que atuam entre os corpos podem ser de duas naturezas diferentes, força de contato ou força de campo. Vamos entender o que é cada uma delas. A força de contato surge quando a superfície de um corpo está encostada na superfície de outro corpo, produzindo uma força entre elas. Então, o que é essa força de contato? O próprio nome já diz, força de contato é quando existe um contato entre duas superfícies. Contato, junto, próximo. Que é o caso que se a gente for observar, da força o quê? Acho que, olha, a gente tem lá os pêndulos junto com a mola e também a força que o homem aplica no piano. Eles têm contato. E a força de campo surge entre os corpos, mesmo eles não estando em contato. Quando aproximados dois ímãs, eles se atraem ou se repelem. Estando distantes um dos outros, essa força surge devido à existência do campo magnético produzido por eles. Então, no caso dos ímãs, acontece o quê? A força de campo. E quais são outros exemplos de força de campo? Temos a força peso, a força elétrica, a força magnética. Aí vamos lá. Caso os ímãs entrem em contato, a gente vai ter o quê? Além da força de campo, a gente vai ter a força de contato. Se um está junto com o outro, então a gente tem aí a força de contato, né? Além da força magnética, existem duas outras forças que são classificadas como força de campo. Lembra que eu citei a força elétrica e entra a força o quê? Gravitacional. As forças que atuam sobre os corpos também podem ser classificadas em forças internas ou externas. O que seriam cada uma dessas? As forças internas surgem quando um ou mais corpos contidos em um sistema realizam força sobre outro corpo contido no mesmo sistema. E forças externas surgem quando um ou mais corpos externos ao sistema analisado realizam força sobre um corpo constituído no sistema analisado. Aí a gente tem aí essa imagem que tem uma mão, o bloco A e o bloco B. Temos aí um sistema. A força que a mão aplica no bloco A é uma força o quê? Externa. Porém, quando aplica a força em A, acaba movimentando quem? O A, que o A acaba movimentando quem? O B. Então, entre o A e o B, existe uma força externa, que foi o resultante da força aplicada pela mão. Força externa não, desculpa. Força interna. A força externa é a mão que aplica em A. E daí, então, A aplica uma força em B, que é a força interna entre A e B. Porque a gente não... Se estivéssemos analisando só A e B, não teria nada, né? Porque um não aplica força no outro. Mas como a gente analisa o sistema, que tem a mão, bloco A, bloco B, aí a gente pode dizer que a mão é o externo, a força externa, e o resultado dessa força que foi aplicada pela mão é a força interna entre A e B. Aí vamos começar aqui. Primeira lei de Newton. Uma maneira de enunciar a primeira lei de Newton diz que um corpo, livre de força resultante, estará em repouso em movimento retilíneo uniforme. É o meu conceito que a gente vê em qualquer livro, que a gente estudou sempre, todos os anos. Não muda absolutamente nada, é sempre a mesma coisa. Vocês podem ir para onde for na faculdade, é o mesmo conceito, não muda nada, a aplicação é a mesma. Nada. Diga a vocês, pô, eu estudei e não muda absolutamente nada.
Então vamos ao conceito. Com isso, pode-se afirmar que um corpo que estiver em repouso tenderá a manter-se em repouso, e se um corpo estiver em movimento retilíneo uniforme, tenderá a se manter em velocidade constante, ou seja, continuar em movimento. Aí a gente tem aí duas imagens. A princípio, o rapaz estava parado nesse ônibus, porém, quando o ônibus acelera, os pés sofrem a força provocada pelo ônibus e seu tronco, por inércia, manteve o estado de repouso em que ele estava antes. E ele acaba caindo o quê? Para trás. O rapaz acelerou tanto que ele acabou fazendo um movimento para trás. E quando o ônibus ele freia, ou seja, o tronco do homem por inércia continuou o movimento que ele realizava antes de diminuir essa velocidade. Então ele acaba caindo para frente. E tem aí também essa figura aqui embaixo que mostra o rapaz provavelmente estava com esse cordão, essa bola aí pregada nesse cordão e estava girando. O cordão acabou arrebentando. E a bola, se vocês perceberem, ela tende ainda a continuar o movimento que ela estava fazendo antes. Aí entra a parte da inércia. A inércia está relacionada diretamente com a massa dos corpos. Isso pode ser comprovado quando tentamos alterar o estado de movimento ou de repouso de um corpo. É muito mais fácil colocar um corpo de massa menor em movimento do que um corpo de massa maior. Por isso, pode-se dizer que a massa de um corpo é a sua medida de inércia. A lei da inércia é válida para um referencial chamado de inercial. Esse referencial não possui aceleração em relação às estrelas fixas, ou seja, ele deve estar em repouso ou em movimento uniforme em relação a elas. A Terra, por exemplo, é um referencial inercial para os corpos que a gente se move, a Terra é em inércia e a gente movimentando. Quando usa essa relação, claro, né? A gente tem que sempre prestar atenção e lembrar que a gente estudamos referencial. Então, a partir de agora, tudo depende de um referencial. Vamos então agora para a segunda lei de Newton. O princípio fundamental da dinâmica. Intuitivamente, podemos pensar que a velocidade de um corpo está relacionada com a força resultante que atua sobre ele. Porém, um corpo que mantém velocidade constante não possui nenhuma força resultante sobre ele. Então, o que acontece com o corpo quando atua sobre ele uma força resultante? A força resultante que atua sobre um corpo produz nele uma aceleração, que é responsável pela variação da sua velocidade. Como a gente bem sabe disso, a aceleração é a variação da velocidade em um determinado período de tempo. Isso quer dizer que, sobre um corpo, haverá força resultante somente se a sua velocidade variar. Se a velocidade não variar, a gente não tem força resultante. Então, a segunda lei de Newton estabelece uma relação entre a força resultante sobre um corpo e a aceleração por ele adquirida. A força resultante aplicada sobre um corpo e a sua aceleração adquirida são proporcionais, sendo a constante de proporcionalidade a massa do corpo. Aí a gente chega a essa formulazinha. Força é igual a massa vezes aceleração, que não é nova para vocês. Já estudaram isso. Todas as séries que vocês viram o assunto de leis de Newton, não tem dificuldade nenhuma, resolve do mesmo jeito. Lembrem apenas da unidade, força em Newton, massa em quilo, aceleração, metros por segundo ao quadrado, quilômetros por hora ao quadrado. Isso tudo vocês já sabem, não tem dificuldade. Outra coisa que eu quero dizer a vocês, lembrem na hora de encontrar as forças resultantes. Quando a gente forma um ângulo de 90 graus, o que é que a gente faz? Pitágoras. E na maioria das vezes, quando eles derem, eles vão indicar alguma coisa. Por exemplo, forças perpendiculares. Então a gente já sabe que uma está no eixo X, outra no Y, forma um ângulo de 90 graus. As forças estão em sentidos opostos. A gente faz o quê? A subtração. As forças estão no mesmo sentido. A gente faz o quê? A soma. Então, porque pode acontecer muito de não vir informando a força resultante, como é o caso aí da quinta questão. Ele tem duas forças,
Porém, ele diz que elas são perpendiculares. Se elas são perpendiculares, isso indica o quê? Que a gente tem uma força aplicada no eixo X e uma força aplicada no eixo Y. Fazemos lá Pitágoras e encontramos a força resultante. Porém, não é isso que ele quer. Ele quer o quê? A aceleração. Mas eu tenho ali a massa. Ele disse que a massa é 4 quilos. Eu já encontrei a minha força resultante. Pronto, aplicação da fórmula. Força é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a minha força? 20. Quem é a minha massa? 4. Quem é a minha aceleração? É o que eu quero descobrir. Quando eu divido ali o 20 por 4, eu tenho 5 metros por segundo ao quadrado. Observem o método de resolução dessas questões. É muito simples. Agora a gente vai juntar todas as fórmulas, tudo que já estudamos. Não vai vir nada de outro mundo. As questões todas vão deixar bem claro o que elas querem, como fazer, por onde fazer, qual fórmula usar, quando usar. Quando tiverem dúvida, podem perguntar, vocês sabem disso. A hora que for, se eu não responder na hora é porque eu estou ocupado, mas assim que eu puder eu respondo. Nós não vamos fazer esses exercícios agora, porque eu quero fazer todos juntos, o da primeira, segunda e terceira lei, que, como eu disse, para a gente ir observando a diferença entre um e outro. Não sei se já na próxima semana ou daqui a 15 dias. Estudem sobre isso porque é justamente o assunto da nossa prova. E eu vou deixar para vocês uma atividade complementar. Ela tem apenas 10 questões. Vocês respondem e me entregam até a próxima semana. Tá ok? Qualquer dúvida, só falar comigo pelo chat, pelo WhatsApp, por onde acharem melhor e mais fácil. Ok? Tenham um bom final de semana, boa tarde a todos. Se cuidem.